Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar. Gita Raul Seixas vem de um livro chamado Bhagavad Gita. E esse livro foi traduzido para o português pelo professor Huberto Roden. É um grande filósofo brasileiro que não é muito conhecido, mas ele traduziu o Bhagavad Gita direto da fonte, direto dos originais. E ele também traduziu o Tao Te Ching, do Lao Tse, né? E também traduziu o Evangelho de Jesus Cristo diretamente do original, Huberto Roden. Ele é um professor catarinense, já deu aulas na Universidade American University, em Chicago, se eu não me engano. Isso foi em 1946. Ele dava aulas lá de filosofia universal. Esta filosofia universal que ele tinha como base esses 3 livros que ele traduziu para o português, que estão nas livrarias até hoje, através da Martin Claret. Aqueles livrinhos, esse aqui, ó, esses livrinhos. Martin Claret, pelo que eu li, foi criada justamente para editar os livros do professor Huberto. Muito bem. E como este é um canal de cultura zen aqui da Mantra Cultural, eu vou trazer um pouco da obra do Huberto. No caso, o espírito da filosofia oriental. Eu vou usar como base para os meus próximos vídeos. Então esse vídeo aqui é sobre filosofia. Eu não sou filósofo. Eu vou citar alguns nomes aqui que eu tenho certeza que se um dia alguém assistir esses vídeos, vai haver confusão, refutamento, isso não é verdade, não sei o que lá, é papapá, papapi. Eu só estou trazendo aquilo que eu acho bacana. Eu acho tão bacana, isso que me chamou a atenção desde sempre. Através da Gita, quando eu tinha 4 anos, eu ouvia Eu Sou a Luz das Estrelas, Eu Sou a Cor do Luar. Fiquei fascinado. 10 anos depois, eu descobri que era Raul Seixas que cantava isso. Absorvi a obra dele. E através da música eu fui conhecer, fui investigar o que era o Gita. Não tinha internet na época, tinha só livros, né? Então eu fui atrás dos livros do Bhagavad Gita e desse aqui, esse que eu comprei agora, Alberto Roden, O Espírito da Filosofia Oriental Básico, Fundamental para a Cultura Zen Brasileira. Como eu sempre digo sobre aquilo que eu chamo de cultura Zen, ela é mais poética, ela é mais subjetiva do que intelectual. É mais intuitiva. Dessa forma, ela prepara o aluno, o estudante, para uma concentração e posterior meditação. Ou seja, a cultura Zen, ela encaminha para o não intelecto, para as profundezas do ser, para fora da mente intelectual. A gente tem uma visão de que filosofia, amigos do saber, seja uma coisa total e completamente de pensamentos, de palavras, de teorias e ideias infinitas. Ou seja, pura intelectualização. No entanto, a chamada filosofia oriental, que eu chamo de cultura zen, ela é intuitiva, ela não se parece exatamente com filosofia, mas, por assim dizer, filosofia oriental tem essa característica. Ex oriente lux, a luz está no oriente. É uma frase em latim que se diz há séculos, justamente para celebrar o fato de que essa vibe mais intuitiva do Antigo Oriente parece trazer mais luz à consciência do que a vã filosofia ocidental, como dizia já Shakespeare. Começando a citação de alguns filósofos aqui, Protágoras, que era um sofista que falava mais de política e de moral, ele cunhou a célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a sua filosofia era antropocêntrica. O homem é o centro, o ser humano.
era o objeto central de estudo do autoconhecimento. Ao longo da história, essa visão foi mudando, como, por exemplo, na visão de Tales de Mileto, começou a filosofar a respeito dos objetos do universo, não o homem. O homem já não era mais o centro dos seus estudos, mas o cosmos, o externo. Ele até dizia que a água era a fonte de todos os elementos. Uma filosofia mais cosmocêntrica, né? Depois, os famosos Sócrates e Platão retornaram ao antropocêntrico, ao objeto principal sendo o ser humano, da onde conhecemos a outra célebre frase: conhece-te a ti mesmo, né? Faz do ser humano o foco, o objeto principal do estudo do autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavra que se tem hoje em dia, né? Ok, mas e o que é a cultura Zen? Vamos chamar de filosofia oriental. A filosofia oriental seria antropocêntrica. O ser humano é o objeto principal. Tanto é que até o exagero, a ponto de simplesmente ignorar os objetos, ou seja, o mundo externo, o mundo material. Inclusive Osho, nos anos 90, falecido nos anos 90, ele dizia que a Índia era pobre justamente por tanta espiritualidade profunda, eles se esqueceram do mundo material, da necessidade da vida material. É uma observação que pode resumir isso que o professor trouxe aqui. Ele vai falar mais coisas aqui, coisas bem interessantes sobre cristianismo. Fica até o fim aí. Já estamos na metade do vídeo mesmo, né? Quem ficou, ficou, né? Tá, mas e será que o mundo é realmente antropocêntrico? Isso não parece egoísta demais? Tipo, olha só, a visão de Deus, que tanto se fala hoje em dia, né? É Deus, o velhinho lá do céu. Se contesta também isso, né? Popularmente. Será que Deus é um velhinho lá do céu? É exatamente disso que estamos falando, do cosmocêntrico e do antropocêntrico, do Deus lá nas nuvens ou do Deus dentro de nós. E como o Humberto também traduziu os evangelhos originais, ele traz uma frase de Jesus Cristo aqui: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se sofre prejuízo na sua alma? Isso não é só antropocêntrico, como teocêntrico. Isso tudo termos filosóficos, né? Teocêntrico, ou seja, Deus está dentro de nós, não lá nas nuvens. Outra frase de Jesus Cristo: o reino de Deus está dentro de nós. Teocêntrico, antropocêntrico e teocêntrico. Muito bem. Tudo aquilo que é externo, os objetos, o universo, o cosmos, é estudado também pela razão humana através da ciência, né? O exercício da ciência analítica estuda as coisas que os sentidos podem conferir, calcular, observar. E já a filosofia seria o estudo daquilo que é interno, das coisas realmente humanas. Humanas. Porque nós somos seres humanos e é através do nosso cérebro que acontece a filosofia, o pensar. Então, a filosofia focaria no ser humano. Deveria focar no ser humano, seria a sua melhor utilidade. Então, a ciência te torna erudito, cheio de conhecimentos, enquanto a filosofia te torna sábio. Claro, isso foi tudo proposto em ambiente acadêmico. Isso aqui era matéria ensinada a futuros professores de filosofia, então não se poderia usar termos não científicos para explicar filosofia ou essência do ser, não se poderia usar poesia, né?
Então tem que ser tudo compreendido dentro do seu contexto. E já que estamos sendo científicos, na observação desta filosofia, desta proposta do professor Huberto Roden, é fácil contestar, e ele mesmo traz essa contestação. Ora bolas! Essa tal de meditação ou filosofia oriental não ajudou o ser humano, não concretizou a realização da felicidade do ser humano. Tanto é que a gente vive num mundo hoje transtornado, infeliz. Então, não deu certo. Reprovada filosofia oriental, porque ela é milenar, milenar. E mesmo assim, não gerou frutos positivos, né? Por quê? Justamente porque era muito subjetiva, muito introspectiva, muito voltada ao lado invisível que tem dentro do ser humano, ao lado divino, a ponto de eles esquecerem, como eu disse antes, do mundo material. Então, como é uma linguagem muito subjetiva, não chegou até a Europa e o Ocidente. Não chegou, simplesmente não chegou. Então, o progresso se fez materialista, né? E aquilo ficou como um enigma, um mistério fascinante, mas não compreensível, não assimilável no mundo, no dia a dia das pessoas. Claro, aconteceram coisas que trouxeram a filosofia oriental mais para a vida prática. O Zen, o movimento Zen, foi um grande movimento nesse sentido. Mas mesmo assim ficou ali na China, Japão, Vietnã, Tailândia, na própria Índia, nesses lugares aí. Só que assim, esse povo todo já era muito subjetivo. Os povos aqui mais ocidentais ainda continuaram sem entender. Tanto é que o Ocidente acabou se desenvolvendo de uma maneira mais material, objetiva, quase que ignorando a espiritualidade praticamente. Então houve esse contraste, né? Mas entenda, esse contraste ele não é exatamente geográfico. É só também para um critério de estudo e compreensão a grosso modo. Claro que existiram místicos aqui no Ocidente muito de alma muito elevada. E claro que o Oriente hoje também está materializado, transtornado, porque a coisa ela se, ainda mais hoje em dia, né? Naqueles tempos de Jesus Cristo e de outros grandes mestres, era mais difícil a informação vir de lá para cá e de cá para lá. Hoje é mais fácil essa intercomunicação cultural. Por isso é que eu entendo que hoje, mesmo que pareça que está tudo está tudo se acabando, ao mesmo tempo em que os problemas se misturam, a luz também se mistura. As culturas, elas vão se alinhar para o positivo também. O Ocidente, o mundo moderno é mais ocidental, por assim dizer. Ele é mais apegado aos fatos, às notícias. Tanto é que fake news é um grande problema, porque as pessoas estão muito atentas ao externo. Se as pessoas fossem atentas ao interno, isso tudo seria completamente desnecessário. Na visão espiritual, tudo isso é infantiloide. É claro que gera problemas reais no mundo. Tem pessoas morrendo e se matando por isso. É ignorância. É ignorância. Não é coisa tão séria quanto fazem parecer. Por isso a luz espiritual é necessária. Os mestres, os filósofos do Oriente, eles sempre entenderam o mundo como um mero reflexo da realidade espiritual, da realidade não física. Para eles isso é super natural, super normal, é cultural, é cultura zen, é básico para eles. Eles compreendem isso naturalmente, mas o Ocidente
ou o mundo hoje como um todo, porque o Ocidente se expandiu, né? Por causa da tecnologia, dos poderes, da política, essa visão materialista se expandiu e tomou conta. A gente tem uma visão hoje e uma forma de viver que independe da espiritualidade, né? Por isso os problemas, todos os problemas mentais e emocionais das pessoas, os problemas sociais, políticos, todos eles estão fortemente ligados a uma falta de visão espiritual da vida. Porque isso significa sabedoria, inteligência, intelecto afiado. A ignorância tomou conta do mundo. Mesmo que as máquinas e a tecnologia e a ciência sejam realmente muito sofisticadas, elas são redigidas por ignorância. E neste pacote de ignorância entra a ganância, a vontade de poder, etc, etc. E, materialmente falando, se tenta corrigir isso com remédios, com doutrinas, com leis, com imposições, com revoluções, com manifestações, tudo no âmbito material, no âmbito político, no âmbito das ideias. Já os orientais, ou na visão cultura zen, na visão de meditação, isso somente se resolve com espiritualidade madura. E por que cargas d'água a espiritualidade do mundo cristão não é profunda? Ixi, agora pegou o ponto, né? Foi citado aqui as frases de Cristo: o reino de Deus está dentro de vós. O mundo ocidental, por assim dizer, as democracias ocidentais, elas são cristãs, elas se intitulam cristãs. Por que não são espiritualizadas no mesmo nível da filosofia oriental? Aliás, primeira questão. As palavras de Cristo, ou o Evangelho de Cristo, ele tem mais a ver com a filosofia oriental ou com a filosofia ocidental? Mesma questão. Por que o Oriente não foi cristianizado, catequizado? E eu trago outra questão. Por que os budistas, os zen budistas, os taoístas, não estão nunca nos debates aqui do YouTube sobre as questões dos problemas do mundo? É interessante. Primeira coisa que o professor Huberto Roden trouxe neste livro, na introdução deste livro. É pesado, hein? É pesado e eu gostei muito, porque o meu espírito juvenil sempre percebeu essas coisas aqui. Por isso que eu assimilei a cultura zen com paixão, que até botei no meu nome, Leandro Zen. Primeira coisa, você também deve ter pensado nisso já. O cristianismo do evangelho não é o mesmo cristianismo das teologias cristãs. As teologias são meras interpretações e nenhuma teologia eclesiástica é idêntica ao cristianismo do evangelho original. Segundo ponto, o cristianismo foi ensinado para pessoas do antigo Império Romano, os escravos, os invasores, né? Eram pessoas com uma espiritualidade rudimentar. Então esta teologia cristã, então os ensinamentos foram transmitidos de uma maneira bastante resumida para que aquelas pessoas pudessem entender. E o professor Huberto Roden traz agora uma grande questão. É de causar estranheza que até hoje o evangelho eclesiástico não tenha sido amadurecido. Porque hoje seria perfeitamente viável e urgente
amadurecer o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo ao povo. Porque não estamos mais na época dos povos bárbaros rudimentares, por assim dizer. Estamos preparados para entender o Evangelho verdadeiro, o ensinamento verdadeiro. Você não ouve por aí sempre dizerem que a humanidade não está preparada, ui, 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 ai, ai, ai. Acontece, e está escrito aqui no livro também, que isso favorece muito a hierarquia eclesiástica. A corrupção se instala, viu, gente? Em todos os meandros. Lá no Oriente, lá no Zen, no movimento Zen budista, também aconteceu que a corrupção se instalou. Mas, todavia, contudo, como já era um povo subjetivo e muito profundo no lado espiritual, esse cristianismo infantil não foi nem aceito, nem sequer aceito, não entrou, né? Hoje em dia a gente tem a ciência atômica, a ciência nuclear, a ciência quântica, que revela mais, que simpatiza mais com os ensinamentos de Buda, por exemplo, do que com os ensinamentos da igreja cristã moderna. Eu sempre percebi isso, eu sou de família católica. É claro que eu respeito a intenção das boas pessoas, né? Mas eu, como estudante de mim mesmo e apaixonado pela espiritualidade desde criança, eu não vi nunca nos sermões dos padres católicos algo que chegasse nesse nível. Então é fato. A coisa que nos é ensinada na igreja cristã, pelo menos aquelas missas que eu assisti, realmente muito infantis. Infantis, medíocres, que não realizam ou que nos tornam escravos de uma hierarquia. Alto lá. Você sabia que na Rússia não existe o cristianismo que é popular aqui, né? É outro tipo. O cristianismo popular daqui, eles não aceitaram lá na Rússia. E desde aquela época se dizia que os países daqui democráticos eram cristãos e os países comunistas eram anticristãos. Não é uma coisa tão atual, né? Claro, as coisas, a sociedade, as pessoas, o tempo vai passando e tudo vai se misturando, tudo vai ficando uma loucura, né? Hoje, os reacionários, eles fazem questão de provocarem o cristianismo. Muito se provoca, né, o cristianismo. Mas a essência fundamental se perdeu. Por que esse caos todo? Falta de uma espiritualidade madura. Talvez as pessoas estejam querendo dizer isso e não conseguem encontrar as palavras certas e muito menos agirem de forma correta e sábia para resolver esse problema. A gente que vê o mundo como um todo, a gente entende esse movimento todo. É super natural que as coisas tenham dado nisso. Estava prescrito já. E o último ponto aqui para encerrar o vídeo, o professor aqui diz que nos primeiros 300 anos depois de Cristo, a filosofia que imperava no mundo europeu ainda era platônica, sendo que Platão, assim como Sócrates, eles eram antropocêntricos, né? E teocêntricos, consequentemente. Então era mais possível que naqueles primeiros anos de cristianismo a mensagem fosse mais pareada com os ensinamentos também orientais, das filosofias orientais. Orientais eram o quê? Os países mais longínquos e até mesmo ali na Palestina, onde nasceu Jesus Cristo, né? Anos depois, no século IV em diante, a filosofia foi se tornando mais aristotélica, materialista, lógica, racional, etc. e tal. Aí a mensagem do evangelho original começou a ser deturpada ou simplificada demais, a ponto de hoje a gente acreditar
que Deus é o velhinho de barba lá em cima, né? Isso não é tão piadinha, isso é muito interessante. Talvez hoje a gente não acredite mais nisso, mas durante um bom tempo esse Deus foi colocado hierarquicamente. Inclusive, quem era a ponte até eles? Pessoas que estranhamente mantiveram o evangelho original mal interpretado. Inclusive, nessa onda toda, o próprio Tomás de Aquino, né? Muito aristotélico, muito científico, queria provar a existência de Deus através da ciência material. É muito chato. Eu acho chato. Eu, eu tentei ler, eu não consegui. Ou talvez eu seja burro mesmo, mas tudo bem. Eu sempre senti que a vibe mais é oriental. Se você não concorda, também tanto faz. Esses são pontos muito interessantes que eu gosto de compartilhar com mais pessoas, sim. Só por compartilhar, porque eu acho que o compartilhamento faz parte do movimento do universo, isso tudo que está acontecendo. As pessoas estão compartilhando os seus ódios, os seus rancores, as suas tristezas. E nós aqui estamos compartilhando coisas para a elevação da humanidade. Podem ser coisas burras, tolas, ainda imaturas, mas semente precisa de água, né? Até o próximo vídeo.